Então, né, dando sequência à nossa videoaula, nós vamos continuar agora com a questão do relevo brasileiro, tá joia? Vamos aqui aumentar a tela e vamos ver as características do relevo brasileiro e sua classificação. Lembrando que o Brasil, né, apresenta algumas características de demonstração geológica sobre ele, e de acordo com a ipsometria do nosso terreno, né, o Brasil é possível classificar de altitudes modestas, visto que suas principais estruturas datam da era pré-cambriana. Então, essa classificação foi elaborada por 3 grandes geólogos no nosso país: o Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross, que fazem 3 classificações diferentes. As 3 classificações são bem aceitas no mundo da ciência geológica. Tá? Haroldo de Azevedo, ele destaca somente planície planalto do nosso, não tem depressão, tá? Então, planalto, área mais ou menos plana, acima de 200 metros de altitude, correspondendo a 54 a 59% do nosso país. As áreas de planície, área mais ou menos plana, abaixo de 200 metros, correspondendo a 39% do nosso país. Então, nós teríamos aqui 5 planaltos, né? Depois 4 planícies, destacando o Planalto da Guiana, pelo A, Planalto Central Brasileiro aqui pela letra B, depois Planalto Central pelo 1, essa porção, Planalto do Atlântico, toda essa região, e depois Planalto Meridional aqui no sul do país. E as planícies, a planície amazônica, representada pela letra C, a planície do Pantanal Mato Grossense, né, na região aqui, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, planície gaúcha aqui pela letra E e toda a planície costeira na letra F, todo o litoral brasileiro, correto? Já a classificação de Aziz Absaber, né, 1959, é o processo de erosão sedimentação, planalto, área mais ou menos plana, processo de erosão é superior ao processo de sedimentação, onde nós encontramos uma área cristalina ou sedimentar, 75% do país, trazendo então 7 planaltos. As planícies mais ou menos planas, processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão, 25%, trazendo aí aproximadamente 3 planícies. Essa classificação de Aziz Absaber também aceita na ciência geológica. E a Jurandir Ross é a mais recente de todas, tá? Onde nós vamos encontrar aqui, então, planaltos, onde vai levar em consideração primeiro altimetria, erosão, sedimentação e estrutura geológica. Planalto superfície regular, acima de 300 metros de altitude, processo de erosão, onde nós vamos, pode ser cristalino ou sedimentar, mas que tenha ocorrido o processo de erosão. Depressão, 11 depressões, igual ao número de planaltos, né, 11. Área mais ou menos plana, com inclinação suave, de 100 a 500 metros. Processo de erosão, pode ser em áreas cristalinas ou sedimentares. E as planícies, áreas muito planas, com processo de sedimentação recente e constante, em áreas marinhas, fluviais, lacustres, erosão provocada pelo mar, pelas águas dos rios e de lagos. Apenas 5% do território. Todas elas aqui classificadas e mostradas no mapa da estrutura geológica de Jurandir Ross, de 1995, também muito utilizada. Lembrando, as 3 classificações são aceitas e, dependendo do estudo que é feito, eles escolhem uma delas para poder diagnosticar. Essa, na minha opinião, essa de 1995, Jurandir Ross, é a que mais nós utilizamos nos nossos estudos. Tá? Então, a classificação de Haroldo de Azevedo, né, de Aziz Absaber, trazendo a comparação do número de planaltos e planícies, lembrando que os dois somente classificam em planalto e planície, e Aziz Absaber, não, Jurandir Ross, é que vai trazer também a classificação de depressões. Então, nós temos aqui, ó, a classificação de Aziz Absaber, né, os planaltos, as planícies, trazendo cada um deles. A classificação do relevo de Jurandir Ross agora, planalto, depressões e as planícies, isso que nós utilizamos mais nas nossas aulas. Características do relevo brasileiro, os planaltos, áreas relativamente plana e alta, são 2 diferentes feições, né? As serras, as chapadas, colinas, escarpas, conjunto de morros. Lembrando bem, eu falei já, o nome serra é utilizado de forma errada no nosso país, tá?
na verdade são escarpas que nós encontramos em chapadas. O exemplo disso são a Serra das Russas, o Planalto da Borborema e depois Chapada Diamantina. Tanto que, deixa eu voltar um mapa, nessa região aqui, ó, número 2, está aqui, deixa eu ver se eu localizo o Chapada. Nessa região aproximadamente aqui, olha, eu vou ter o chamado Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é uma elevação que impede que os ventos úmidos que vêm do litoral cheguem até a região do sertão nordestino. Dessa forma, a região do sertão nordestino está localizada em uma área de depressão sertaneja, ou seja, uma área que está rebaixada em relação às terras vizinhas, e essa elevação do Planalto da Borborema impede que as chuvas cheguem até a região do sertão. Do outro lado, nós temos parte do Planalto amazônico, né, da Amazônia, Planalto da Amazônia Oriental, aqui pelo número 1, 2 aqui, olha. E nós vamos encontrar, então, também uma elevação impedindo que as chuvas da Amazônia pudessem chegar até a região do sertão. Então, o sertão é uma área rebaixada em relação às terras vizinhas. Aqui é a imagem da Chapada Diamantina, né, para nós vermos uma imagem muito bonita que mostra aqui essa parte de rochedos, essa grande elevação. As planícies, áreas mais planas e baixas, onde ocorre a deposição de sedimentos e, posteriormente, a compactação do solo. Geralmente, as áreas de planície são formadas por sedimentos, que vai sendo compactado o preço, o peso, a ação da pressão, faz com que venha a ter um solo em forma de camadas. São amplamente utilizadas pela facilidade de ocupação humana. Então, nós vamos ter a planície fluvio-marinha do Recife, que é formada, ela tem tanto por rio, pelo mar, que está trazendo sedimentos, a planície do Pantanal Mato-Grossense, como nós vimos no mapa anteriormente, uma das maiores áreas alagáveis do mundo, e depois a planície amazônica, localizada no norte do país, na frente da floresta amazônica, uma área de planície ali no rio Amazonas. Então, a imagem da planície do Pantanal, né, que eu falei, fica uma das maiores planícies inundáveis do planeta, fica boa parte do ano submersa. As depressões são áreas mais baixas, que demais formas de relevo circundantes, há um rebaixamento, né? No Brasil, a maioria das depressões possui altitudes positivas, ou seja, nós não temos nenhuma depressão absoluta em relação ao nível do mar, mais baixo que o nível do mar. Então, chamado de relativas. Então, eu tenho a depressão sertaneja, que eu falei agora há pouco, né, do sertão nordestino, e a depressão do Tocantins, localizada ali na região norte do país, que também esse rebaixamento de terras em relação às terras circundantes, às suas margens, dizemos assim. Então, a depressão sertaneja, com certeza desse lado aqui, olha, é um planalto, né? Pode ser o Planalto da Borborema, dizemos assim, e essa área do sertão acaba ficando, então, mais rebaixada e as chuvas ficam impedidas praticamente de chegar com umidade até essa região. A geomorfologia costeira, formada pelas falésias, né, que são esses paredões abruptos, íngremes, né, encontrados no litoral de quase todo o mundo, esculpido pela lenta e mais constante ação da água do mar, dizemos assim, através das ondas e marés. É aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essa água do mar vai batendo nesse rochedo e vai moldando lentamente. Também pela chuva, que após um longo período de tempo, indo ao encontro da rocha, acaba por esculpir, originando costas altas e abruptas, que é o caso, vai desgastando esse paredão com esses anos, dezenas, centenas, milhares de anos. As dunas, né, que são formações físicas formadas por areia, né, vem do nome neerlandês de duin, através do francês dune, que é uma montanha de areia criada a partir do processo eólico, vento, né? As dunas descobertas são sujeitas a movimentação e mudanças de tamanho pela ação do vento, por isso que há o ditado que nunca pode se orientar por uma duna, porque hoje ela está aqui, amanhã ela já desaparece, está em outro local, e nós encontramos essas dunas de areia espalhadas também na região dos Lençóis Maranhenses, por exemplo, lá na região nordeste do país. A restinga, né, que é um espaço geográfico formado sempre por depósitos de areia, paralela à linha da costa, né? Essa área aqui, olha, é uma restinga, certo? Toda essa área é uma área de restinga, geralmente alongada e produzida por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades e recebe influência marinha, podendo ter cobertura vegetal e mosaico,
como aparenta aqui dessa área. Parece um mosaico formado por várias peças diferentes, mostrando um verdadeiro tapete de renda, dizemos assim, é um mosaico mostrando cada pedaço diferente. Ela é formada e ali serve também de habitação de alguns seres vivos. Eu estou mostrando essa parte da classificação do relevo, levando em consideração que, para que a gente possa depois, posteriormente, fazer esses exercícios, e vocês devem fazer, tá? Tá trazendo para vocês, cada um, lá na apogeu de vocês, cada elemento do relevo. Vocês vão fazer o estudo, faça a leitura no livro texto, faça os exercícios dessa aula, para que a gente possa depois no plantão tirar as dúvidas, correto? Essa aula é uma aula bem gostosa, porque vai falar sobre essa parte geológica do relevo brasileiro, e só para concluir uma parte final, né? O Brasil, o nosso relevo é bastante antigo, nós não temos presença de dobramentos modernos, as nossas altitudes são modestas, uma média de 500 metros de altitude, prevalecendo 3 tipos de classificação, de Aziz Abissaber, Jurandir Ros, e nós vamos ver depois a classificação do... Fugiu o nome aqui agora, mas de Haroldo de Azevedo, né? E essa classificação trazendo, então, 3 tipos de classificações, essas 3 sendo, então, aceitáveis na ciência geológica. O nosso ponto culminante é o Pico da Neblina, localizado lá no norte da região do Amazonas, na divisa com a Venezuela, com 3.014 metros de altitude. Dessa forma, nós vamos ver que o Brasil é um país que tem mais bacias sedimentares do que áreas de planaltos, e são nas bacias sedimentares que nós encontramos os chamados combustíveis fósseis. A possibilidade de se encontrar carvão mineral, gás natural e petróleo ainda é muito grande. Lembrando que o nosso petróleo, a maior parte, está na plataforma continental, nas águas marinhas, porém há muito petróleo ainda em terra e há muito petróleo para ser descoberto ainda. Nós vamos ficando por aqui e as dúvidas nós vamos tirar durante o nosso plantão. Tá joia? Um beijo para todos. Fiquem com Deus, né? E semana que vem nós estamos aí, se Deus quiser. Abraço a todos. Tchau, tchau.